Se eu te dissesse que existem 3 coisas simples, acessíveis, gratuitas e possíveis para qualquer pessoa, capazes de reduzir drasticamente o risco de um ataque cardíaco, você acreditaria? A maioria não acredita, e geralmente só passa a acreditar depois de um susto, depois de uma dor no peito, depois de perder alguém. Mas você não precisa esperar chegar a esse ponto. Hoje, eu quero te conduzir para um caminho diferente. Um caminho de consciência, cuidado e prevenção real. Todo mundo já ouviu falar que infarto é culpa do colesterol, da pressão descontrolada, da gordura nas artérias. E sim, tudo isso importa. Mas existe algo acontecendo antes, silencioso, escondido, que muda o corpo por dentro anos antes de qualquer exame alterar. É quando uma artéria saudável começa a inflamar pouco a pouco. Quando um coração forte começa a se cansar sem avisar. Quando a vida segue acontecendo na correria, mas o corpo dá sinais que a gente finge não ver. Quantas vezes você já sentiu cansaço e disse, é só uma fase? Quantas vezes o coração acelerou e você pensou, deve ser ansiedade mesmo? Quantas noites de sono ruins você já normalizou? Quantas emoções você engoliu para dar conta de tudo? Nós crescemos acreditando que saúde do coração é só remédio, colesterol e exame. Mas o coração conta uma história muito mais profunda sobre como estamos vivendo. Ele sofre quando a mente está acelerada. Ele sangra quando a gente se abandona. Ele silencia quando a gente se cala para o mundo e para si mesmo. Um infarto raramente começa no peito. Ele começa na rotina, nos hábitos, na falta de descanso, na sobrecarga emocional, no corpo cheio de toxinas e na alma implorando por pausa. E aí vem a pergunta que muda tudo. Será que você está vivendo? Ou apenas sobrevivendo? Eu não estou aqui para assustar você. Estou aqui para abrir seus olhos com carinho. Porque cuidar do coração não é um ato de medo. É um ato de amor. Amor pela sua vida, pela sua família, pelos seus sonhos e pelo futuro que você ainda pode construir. E é por isso que eu te peço algo simples. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Esse gesto não é sobre números. É sobre fazer uma corrente de pessoas conscientes, espalhando saúde, leveza e prevenção de verdade. Hoje, eu quero te mostrar o que ninguém te contou sobre o ataque cardíaco. Quero te mostrar o que realmente começa essa inflamação silenciosa dentro das artérias, mesmo quando exames parecem normais. Quando você entender isso, vai mudar para sempre a forma como cuida do seu coração. E talvez, só talvez, esse conhecimento seja exatamente o que um dia vai salvar sua vida. Imagine uma pessoa comum. Talvez seja você, ou alguém que você ama. Ela acorda todos os dias cansada antes mesmo do dia começar. O despertador toca e o corpo está pesado. O coração acelera não porque algo bonito aconteceu, mas porque a mente já desperta com medo de não dar conta. Café para funcionar, correria, cobrança, lista infinita de tarefas. No trabalho, um sorriso automático. Por dentro, uma exaustão que ninguém vê. À noite, chega em casa com a sensação de ter vivido um dia inteiro sem viver nada de verdade. Dorme tarde, acorda cedo, repete tudo amanhã. E quando sente uma dor no peito, diz que é nervoso. Quando esquece algo, diz que é cansaço. Quando está irritada, culpa os hormônios. A verdade é que ela não está vivendo. Está resistindo. E o corpo resiste junto, silenciosamente, até não conseguir mais. Agora imagine essa mesma pessoa alguns anos depois. Mas dessa vez, ela fez pequenas mudanças. Não perfeição, apenas consciência. Ela acorda e respira fundo antes de levantar. Começa o dia escolhendo estar presente. O coração bate mais calmo. A mente já não comanda com tanta pressa. Ela ainda tem responsabilidades, mas agora tem limites. Ela não é menos forte. Ela apenas deixou de carregar o mundo nas costas. E o corpo agradece. Menos sintomas, menos tensão, mais vida. É disso que eu falo quando digo que cuidar do coração é muito mais do que remédio e exames. É sobre mudar a forma como vivemos. Mas por que tantas pessoas não conseguem se cuidar? Porque fomos ensinados a acreditar que cansaço é normal, que ignorar a dor é sinal de força, que parar é preguiça e que só quem está explodindo merece descanso. Crescemos glorificando a exaustão. E é justamente essa crença que destrói o coração aos poucos. A ideia de que o corpo aguenta tudo. Não aguenta. Ninguém aguenta. E não existe herói no cansaço. Por isso, hoje, eu quero te propor algo simples. Quando você acordar amanhã, não levante imediatamente. Coloque a mão no peito e respire devagar. 3 vezes. Apenas 3.
Permita que seu coração entenda que você está vivo e presente. Esse pequeno gesto muda a química do corpo, reduz o cortisol, diminui a tensão e comunica para o cérebro: eu estou seguro. Isso não resolve tudo, mas inicia tudo. É a primeira fresta de luz entrando depois de muita escuridão. Feche os olhos por um instante e se imagine vivendo com mais leveza. Não com uma vida perfeita, mas com uma vida em equilíbrio. Você com mais energia, com paz na mente, com o coração trabalhando no ritmo certo, sem medo e sem culpa. Essa versão existe, e cada pequeno gesto de autocuidado te aproxima dela. Você não precisa transformar tudo de uma vez. Basta começar. O estresse não começa quando algo dá errado. Ele começa quando tentamos ser fortes o tempo todo. Quando carregamos mais do que podemos sem pedir ajuda. Quando acordamos todos os dias tentando controlar o mundo lá fora, enquanto por dentro estamos desmoronando em silêncio. O corpo sente tudo. Mesmo quando a mente finge que está tudo bem, o coração percebe cada segundo de pressão, de medo, de autocobrança. Ele responde acelerando, tensionando, inflamando. Não porque está fraco, mas porque está tentando nos manter vivos. Talvez você conheça essa sensação de viver em alerta constante, como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Mesmo nos momentos de descanso, o corpo não descansa. É como dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. A mente diz: eu preciso relaxar, mas o peito aperta, os músculos travam, a respiração fica curta. Já aconteceu com você de estar sentado, sem fazer nada, e ainda assim sentir que está correndo por dentro? Se sim, você não está sozinho. E se quiser, pode escrever nos comentários apenas uma palavra que descreve o que seu corpo tem pedido ultimamente: descanso, paz, silêncio, pausa, carinho, força. Às vezes, dar nome ao que sentimos já é uma forma de cura. O mais impressionante é que o corpo não grita logo de início. Ele sussurra. Primeiro vem a irritação sem motivo. Depois a memória falha, o sono desregula, o coração dispara, a dor chega na nuca, nos ombros, no estômago. Cada sintoma é uma tentativa do corpo de nos avisar: eu preciso de você. Não é apenas físico, é emocional. Não é apenas desgaste, é um pedido de socorro. Você já percebeu como seu corpo reage quando você finalmente se permite parar? Às vezes, uma simples respiração profunda já muda tudo. Os ombros descem, o peito abre, a mente clareia. Não é mágica, é biologia. Quando respiramos devagar, o cérebro entende que estamos seguros. O coração desacelera. A inflamação reduz. O corpo entra em modo de reparo. É como se dissesse: obrigado por me dar um minuto. Se você pudesse escolher agora um único momento do seu dia para se desconectar do mundo e se reconectar com você, qual seria? Pela manhã? No banho? Antes de dormir? Enquanto caminha? Compartilhar isso talvez inspire outras pessoas a encontrarem sua própria pausa. E é nessa pausa que o coração encontra abrigo. O equilíbrio não surge quando tudo ao redor melhora. Ele surge quando nós mudamos a forma como nos tratamos. Quando entendemos que o corpo não é um inimigo a ser controlado, mas um companheiro pedindo cuidado. Quando a mente e o coração deixam de se empurrar e começam a caminhar juntos, o corpo inteiro se alinha. Existe um momento da noite em que o corpo pede socorro, mas quase ninguém percebe. É quando a casa está silenciosa. A luz do quarto está apagada e o mundo lá fora finalmente se acalma. Mas dentro da cabeça tudo continua barulhento. O corpo deita, mas a mente continua em pé. Já reparou? O travesseiro recebe o peso do corpo, mas o coração ainda bate como se estivesse correndo. É como tentar dormir com o farol aceso e o motor ligado. O corpo descansa, mas não descansa. Lembro de uma paciente que me disse algo que nunca esqueci. Doutora, eu durmo 8 horas por noite, mas acordo cansada de mim. Aquilo me atravessou, porque o problema dela não era a quantidade de sono, era o tipo de sono. Ela dormia, mas não chegava ao sono profundo, aquele em que a respiração desacelera, os músculos soltam, o cérebro organiza as emoções do dia e o coração finalmente encontra paz. O corpo só se cura quando relaxa, e a maioria de nós nunca relaxa de verdade. O sono deveria ser um refúgio, mas virou um intervalo entre um dia exaustivo e outro. A gente leva o celular para a cama, leva as preocupações, leva as conversas que não disse, as emoções engolidas, o medo de falhar amanhã. E então o corpo tenta dormir em meio ao caos interno. Não é à toa que tanta gente acorda como se tivesse lutado a noite inteira. Porque lutou. Lutou contra pensamentos, contra angústias,
contra o próprio corpo que implora por descanso. Já reparou como o sono muda quando estamos em paz por dentro? O corpo adormece mais rápido. A respiração se aprofunda. A mente se cala. E quando abrimos os olhos de manhã, é como se algo tivesse sido reorganizado dentro da gente. Isso não acontece porque o dia foi fácil, mas porque a alma teve espaço para descansar. O detalhe mais curioso é que o sono profundo não depende apenas de cansaço físico, mas de segurança emocional. O cérebro só libera o corpo para relaxar quando sente que está tudo bem. Por isso, às vezes, 1 minuto de silêncio antes de dormir cura mais do que uma noite inteira forçada. Uma respiração longa, um pensamento de gratidão, um abraço, um perdão. Pequenas coisas que dizem ao cérebro: você pode baixar a guarda. Existem noites em que o corpo está exausto, mas é a alma que está pedindo descanso. E quando a alma não descansa, o coração não descansa. O sono se torna leve, raso, interrompido, e o corpo acorda inflamado, tenso, acelerado. Acorda como um guerreiro que lutou sem parar, e todo dia vira uma batalha. Feche os olhos por alguns segundos e imagine acordar com leveza. Imagine o corpo quieto por dentro, o coração batendo com tranquilidade, a mente acordando devagar, sem pressa, sem medo. Não é um sonho distante. É uma possibilidade real quando o descanso volta a ser prioridade, não luxo. Quando o corpo não é mais punido com cansaço, e sim protegido com cuidado. Quando dormir, deixa de ser apenas apagar e se torna um ato de amor próprio. Às vezes o coração não adoece por falta de remédio. Ele adoece por falta de pausa, por falta de cuidado, por falta de gentileza consigo mesmo. E isso é algo que ninguém nos ensinou. Crescemos acreditando que amor é doar tudo aos outros, que força é resistir até o fim, que descanso é recompensa e não necessidade. Por isso tantos vivem exaustos, culpados, tentando ser mais para todos, e tão pouco para si. O corpo sente isso. Cada vez que você ignora sua fome, seu sono, sua dor, seu cansaço, ele recebe um recado: eu não importo. E com o tempo, ele começa a responder como pode, inflamando, apertando, gritando por dentro. O mais difícil não é mudar hábitos. O mais difícil é abrir mão da culpa. Culpa por descansar. Culpa por dizer não. Culpa por não dar conta de tudo. Quantas vezes você já se sentiu cansado e mesmo assim continuou? Quantas vezes sentiu vontade de parar, mas ignorou porque achou que não podia decepcionar alguém? O coração sofre mais com expectativas do que com colesterol. Sofre quando a vida vira cobrança, quando a mente vira inimiga, quando a gente esquece que também merece cuidado. E não é egoísmo se priorizar, é sobrevivência. E então vem o medo. Medo de adoecer. Medo de não ser suficiente. Medo de que tudo desmorone se você pausar. Mas sabe qual é a verdade que ninguém conta? Quando você não para, a vida para você. O corpo força a pausa. Primeiro com sinais sutis, depois com sintomas. E se mesmo assim não for ouvido, com algo maior. O coração é forte, mas ele não foi feito para aguentar solidão emocional. Ele precisa sentir que você está do lado dele, não do lado do mundo. Só que aqui há algo bonito. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar a cuidar. Nunca é tarde para fechar ciclos que machucam e abrir espaço para o que cura. Nunca é tarde para voltar para si. Mesmo depois de anos de autonegligência, o corpo responde ao amor na mesma velocidade com que respondeu ao estresse. Um jantar leve já muda o humor. Uma noite de sono verdadeiro já reduz a inflamação. Um abraço já muda o batimento cardíaco. Uma escolha de autocuidado já mostra um caminho inteiro. Talvez você esteja se perguntando por onde começar. A resposta é mais simples do que parece. Comece pelo que dói primeiro. Se dói o cansaço, descanse. Se dói o peito, respire. Se dói a mente, silencie. Se dói o coração, fale. Não existe cura perfeita. Existe cura possível. E ela começa com uma decisão silenciosa. Eu me escolho. Hoje, antes de dormir, eu quero te pedir algo. Só hoje. Não por obrigação, mas por você. Escolha um gesto de autocuidado. O menor que for. 30 segundos de respiração, um banho mais demorado, uma refeição mais leve, um agradecimento, um limite dito em voz baixa. Não precisa ser grande. Precisa ser verdadeiro. Porque é assim que a vida muda, quando você está pronto para voltar a se escutar. Sabe? A vida tem um jeito curioso de ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita. E quase sempre a gente só escuta quando para. Durante muito tempo eu também acreditei que cuidar de mim era egoísmo.
que descansar era falta de produtividade, que sentir era sinal de fraqueza. Então eu ignorei sinais, engoli emoções, endureci. Até que o cansaço não pediu licença. Ele simplesmente chegou. E foi naquele silêncio pesado que eu entendi. Saúde não é só o que o exame mostra, é o que a alma sente quando o dia termina. Lembro com clareza da primeira vez em que eu me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Porque naquele momento eu finalmente tirei minha armadura e admiti o peso que eu tentava carregar sozinha. Foi simples. E foi transformador. O cuidado começou ali, quando eu deixei de lutar contra mim e comecei a me escutar. Algo poderoso acontece quando você aprende a ouvir o próprio corpo. Ele responde. A mente desacelera. O coração encontra um ritmo novo. Há uma ternura em perceber que a vida pode ser mais leve, que nem tudo precisa ser urgência, que paz não é destino, é escolha. A transformação não acontece da noite para o dia, mas ela começa no exato instante em que você decide que merece descanso, que merece tempo, que merece amor. Não existe fórmula mágica. Existe prática, respirações lentas, água, alimentação que nutre e não pesa, sono profundo, movimento gentil, silêncio quando o mundo estiver barulhento, escrever o que sente para não adoecer por dentro, celebrar pequenas vitórias para lembrar que você está vivo. Saúde não é perfeição, é presença. A cada escolha consciente, você se aproxima da versão de si mesma que sempre existiu, mas estava soterrada pelas pressas, pelas expectativas e pelas culpas. Agora feche os olhos por um segundo e imagine acordar em paz com o seu corpo e com a sua mente. Imagine não precisar mais lutar contra você, apenas caminhar ao seu lado, com gentileza. Isso é equilíbrio. É quando o autocuidado deixa de ser obrigação e passa a ser amor. É quando você entende que merece sentir-se bem. Não amanhã, não quando der tempo, não quando tudo estiver perfeito, mas agora. Se esse vídeo tocou o seu coração, talvez seja porque você também está pronta para esse recomeço. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E se você quiser continuar essa caminhada comigo, com consciência, leveza e verdade, se inscreva no canal, curta esse vídeo e me conta nos comentários. Qual é o pequeno gesto de autocuidado que você escolhe para começar hoje?